O julgamento do ex-presidente Lula, como nós já destacamos aqui, está marcado para o dia 24 de janeiro, julgamento na segunda instância. Para falar mais sobre esse assunto, nós convidamos o ex-ministro do STJ, o jurista Gilson Dipp. Ministro, bom dia, muito obrigado pela sua atenção. Bom dia, Tiago, bom dia, Joseval, bom dia, Marco. Ministro, a defesa do ex-presidente Lula argumenta que esse rito foi apressado por causa de questões políticas, porque ele pode ser impedido de disputar a presidência da República no ano que vem. Eu pergunto para o senhor, esse rito foi cumprido de uma certa maneira mais rápida do que o normal ou não? Olha, formalmente, tudo o que se quer da justiça é a celeridade. É possível que neste recurso tenha havido um tempo muito menor de tramitação do que em outros casos semelhantes ligados à Lava Jato. Eu entendo que o tribunal não praticou nenhum ato de apressamento em relação ao julgamento, mas também tenho para mim de que o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, aliás, como qualquer outro tribunal, face à magnitude do apelante, que é Lula, queira se desvencilhar o mais rápido possível de uma decisão desse tipo. Até porque estamos em época de eleição e qualquer decisão, favorável ou desfavorável, iria implicar, quanto mais a demora, mais a instabilidade política e mais a pressão sobre o judiciário. Ministro Gilson Dipp, bom dia, Marco Antônio Villa, ministro. Bom dia. Justamente, ministro, a questão política. Como é que fica? Lula pode ser candidato, caso, não é hipótese, né? Nós estamos trabalhando no terreno das hipóteses, ele seja condenado em segunda instância, os recursos, os embargos sejam julgados e negados, etc. E, em suma, põe um ponto final lá em Porto Alegre. A partir de então, ele cai na ficha limpa, ele, em segunda instância, portanto, não poderia ser candidato à eleição de outubro do ano que vem? Vila, essa é a leitura da lei de ficha limpa. Sim. O condenado em segundo grau não poderá disputar as eleições. Mas a condenação em segundo grau não se esgota com o julgamento do mérito, nessa marcada para janeiro. Dessa decisão poderão ocorrer embargos infringentes, embargos declaratórios, o apelante poderá usar de todos os recursos previstos, ampla defesa, devido processo legal, contraditório, etc. Então, há alguns agravos internos próprios dos tribunais que poderão ser acionados, e eu acredito que vão ser acionados, para protelar uma decisão final em segundo grau. Mesmo assim, Vila, não é incomum nos tribunais superiores o recebimento dos recursos possíveis com efeito suspensivo, através de medidas cautelares ou medidas liminares, possibilitando o registro da candidatura. Então veja que é um quadro complexo juridicamente, é complexo politicamente, e o acirramento dos ânimos em relação ao momento político hoje existente e também envolvendo a candidatura Lula vão ainda percorrer um bom caminho. Ministro, nesse caso, vamos dizer que a decisão, estamos no terreno das hipóteses, seja unânime, né? Uma hipótese. Não é improvável, né? Nesse caso, cabe o quê? A defesa do presidente Lula, em tese também. Mesmo que seja unânime, é possível e é previsto os embargos declaratórios, que é um tipo de recurso para sanar contradições, obscuridade, contradições, etc, etc. É um recurso previsto nas leis processuais e que é utilizado por todo e qualquer parte que não tiver tido ganho de causa. Perfeitamente legítimo. Esses embargos, em tese, mesmo que seja para esclarecer apenas
âmbito dessa perspectiva, ele pode ter efeito modificativo em relação à sentença de mérito julgada anteriormente. Então, para mim, a questão estará encerrada na condenação de segundo grau, depois de interpostos todos os recursos cabíveis dentro do mesmo tribunal. Muito esclarecedor, mais uma vez, o seu pronunciamento, ministro Dipp, porque a sociedade está imaginando que tudo se esgota no julgamento que está marcado. Isso não é verdade, né, ministro? Não. Nós temos ainda um longo caminho a percorrer. O nosso sistema judiciário e o nosso sistema legal processual permite perfeitamente esses recursos, e esses recursos, pelo que eu leio, vão ser esgotados na sua plenitude pela defesa do presidente Lula. Então não é tão simples assim e não é tão, digamos, com tanta certeza que se poderá definir qual o quadro de candidatos para as eleições do ano que vem. Ministro Gilson Dipp, muito obrigado pela entrevista ao Jornal da Manhã da Jovem Pan. Bom trabalho. Abraço para vocês todos. Bom, apenas vou escandir, né, que é um termo que se usava para a tradução do latim, a palavra do ministro Gil. Foi muito clara a palavra dele, mas por que isto é assim? O que se debate é que antes dos recursos interpostos ao Supremo Tribunal e ao Superior Tribunal de Justiça, o STJ, ao STJ, vamos supondo que Lula é condenado em segunda instância. Ao STJ, se houver infringência a uma lei federal no entendimento da defesa. Ao Supremo, se houver alguma agressão à própria Constituição no entendimento da defesa. Mas antes desse recurso extraordinário para o Supremo ou recurso especial para o STJ, portanto decisão apenas de Porto Alegre, cabem esses recursos à própria Corte de Porto Alegre. Os embargos declaratórios ou os embargos infringentes, o professor foi muito inteligente, se a decisão for unânime, só não cabem os embargos infringentes. Porque os infringentes é quando não há unanimidade. O que perdeu se fundamenta no voto perdedor para entrar com os embargos infringentes. Porque aquilo infringe a própria decisão, que foi por maioria, não foi por unanimidade. Mas ainda cabe, se a decisão for unânime contra o Lula, os embargos declaratórios. E aí começa um debate em cima dessa questão. Foi a cautela que o ministro Gilson Dipp, do STJ, Gilson Dipp do STJ, esclareceu perfeitamente aqui para os ouvintes da Jovem Pan.